Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV de Mogi Guaçu, que tem tornado possíveis as gravações deste podcast. Olá, Bia, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Como é que você está hoje? Joia. Dá para ir direto aos parceiros? O papo vai ser bom hoje. Bora lá então, né? Rapidinho. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela, porque eles estão já há 28 anos formando condutores e construindo história de sucesso nas estradas. Inclusive, eu conquistei a minha habilitação lá e eu indico. Então, o seu caminho seguro é na Autoescola Estrela. E o endereço da Autoescola Estrela é na Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone WhatsApp para informações, que é 19 987 83 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você quer um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico Profeta Pub. E o endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm um Instagram, que é @oprofetapub. E lá é um ambiente muito legal. E eu indico vocês irem no Profeta Pub, porque vocês vão se divertir pra caramba. E Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você está procurando um lugar de diversão com os amigos e com a família, regado a muito rock and roll? É Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. E o telefone, o WhatsApp para informações da Choperia Tradição é 19 99730 1815. Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E você já conhece a Valens Smash Burger? A primeira e única casa de Mogi Guaçu especializada em Smash Burger. A Valens, além de oferecer deliciosos Smash Burgers preparados com ingredientes de primeiríssima qualidade, as bebidas especiais são uma atração à parte. Permita-se a esta experiência única que só a Valens te proporciona. E a Valens é o Smash Burger que está dando o que falar em Mogi Guaçu. E o endereço da Smasher Valens Burgers é a Avenida 9 de Abril, número 1110, com atendimento de terça a domingo. Valens Smash Burger e Mogi Guaçu do Futuro são uma parceria de sucesso. Agora eu deixo o meu tempo com o Paulo. Opa, legal. Obrigado a todos os parceiros que estão aí com a gente, né? E todo mundo da página Mogi Guaçu do Futuro. Hoje o papo vai ser bem legal, porque é uma pessoa que a gente já queria trazer aqui para contar a sua história pra gente, né, Bia? E acredito que o papo aqui vai render muitas histórias, ou pelo menos a gente entender um pouquinho sobre a vida dessa pessoa. Bia, com quem que a gente vai falar aqui hoje? Hoje o nosso convidado é o Dr. Fernandinho. Fala, Dr. Fernandinho, tudo bem? Boa noite a quem está nos assistindo. Agradecer aqui ao pessoal da Mídia TV, ao pessoal do Mogi Guaçu do Futuro, agradecer ao Paulo, a Bia, a oportunidade de fazer o que eu mais gosto de fazer aqui hoje, que é conversar com as pessoas, explicar para as pessoas o que acontece e colocar meu ponto de vista. Então agradeço a oportunidade, espero que as pessoas assistindo tenham aí uma hora de muita validade, de muito conhecimento, que consigam aproveitar isso aqui para conseguir esclarecer as dúvidas que as pessoas têm. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos demais, o convite que você aceitou. A gente sabe que além de todas as suas funções, né, fiscal da cidade, também como médico, a gente sabe que é muito corrido, mas que bom que deu para chegar até aqui. Até que eu acho que o pessoal vai gostar muito, porque assim como eu, muitos têm dúvida. Até, por exemplo, até fazer a primeira pergunta, Bia. Pode bala.
Quem é o Dr. Fernandinho? De onde veio? É de Mogi Guaçu mesmo? Qual a sua história, Fernandinho? Conta pra gente só um pouquinho. Paulo, eu nasci em Tupã. Meu pai é de Andradas, do sul de Minas. Fez faculdade em Marília. Quando ele estava acabando a residência de anestesia, foi trabalhar em Tupã. Eu nasci em Tupã. Com 3 anos de idade, quando eu tinha 3 anos, meu pai teve a oportunidade de vir trabalhar em Mogi Guaçu, na Santa Casa, e eu vim junto. Então, moro em Mogi Guaçu desde os 3 anos de idade. Sou médico, formado em Santos, na faculdade Unimes. Fiz residência em São Paulo de anestesia no Hospital Servidor Público Estadual. Fiz depois uma pós-graduação em dor. Depois eu fiz uma pós-graduação em medicina intervencionista da dor, tudo isso no Hospital Sírio-Libanês. Saí um pouco da área da assistência, fui tentar fazer alguma coisa na área de gestão, então eu me formei em auditoria e gestão em saúde no Hospital AIS, acho que era 2017, 2018. Trabalho em Mogi Guaçu, no Hospital São Francisco. Quando cheguei aqui, já trabalhei uma época na UTI do Hospital Municipal. Quando o Municipal começou a UTI, acho que era 2011, 2012, estava chegando na cidade, ajudei lá no começo da UTI. Dei plantões na Santa Casa como anestesista, nunca no pronto-socorro, mas trabalhei na Santa Casa como anestesista. Hoje, no momento, eu sou médico de anestesia do São Francisco, do pronto-socorro da equipe da clínica médica, e trabalho às quintas-feiras em São João, junto com o Dr. João de Moura, lá na clínica dele também como anestesista. Sou vereador da cidade, vou encerrar meu mandato agora, fui vereador desses 4 anos, uma experiência fantástica. E é o que você falou, é tudo corrido, mas dá tempo de fazer tudo. Então, no momento, eu não faço dor. Quando eu comecei a ser vereador, eu larguei meu consultório de dor, porque também não sou mágico. Então, eu deixei de fazer dor para trabalhar como na função de vereador. Mas trabalho muito como anestesista, como clínico no pronto-socorro do São Francisco. Também saí da Santa Casa depois da pandemia, não trabalho mais na Santa Casa. E trabalho em São João com João de Moura às quinta-feiras. E faço isso e dá para fazer. Mas fica corrido, mas consegui nesses 4 anos levar bem. Não foi tão difícil. Deu para levar bem, deu para levar numa boa. Legal, doutor Fernandinho. Você chegou até a comentar que lá atrás seu pai veio para Mogi Guaçu trabalhar na Santa Casa. Vocês vieram todos por esse motivo, né? Viemos para cá, Mogi Guaçu, por causa disso. Foi por causa dele que deu aquele estalo, pô, eu quero ser médico, trabalhar na saúde? Seu pai incentivou ou veio de um outro incentivo? Meu pai não. Meu pai é anestesista, convivi com ele a vida inteira, segui o exemplo dele e me tornei médico anestesista. E meu irmão, que é mais novo do que eu, também se tornou médico e anestesista. Então foi com certeza, a gente ter essas vontades, mas com certeza seguindo o exemplo do meu pai. Ele sempre amou a profissão e eu vendo a paixão dele, também me apaixonei pela anestesia, então foi por causa dele, sim. Não tem, o que mais influenciou foi meu pai. É. E influenciou tanto eu quanto o meu irmão, então é um exemplo que influenciou mesmo. E eu achei interessante também que você é especialista em dor, né? Por exemplo, só uma curiosidade, fibromialgia, o que você diz a respeito para quem tem? Eu tenho. É uma das doenças mais complexas que eu já estudei. Sou especialista em dor. Meu consultório de dor, vou te falar para você que 70% eram pacientes com fibromialgia. Não existe um remédio milagroso. O grande tratamento da fibromialgia é o que o paciente mais briga com a gente, você vai brigar comigo. É exercício físico regular. Isso aí. Terapia, que eu falo, mente e uma ou outra medicação. O problema é que as pessoas não têm paciência, as pessoas tomam muito remédio e é uma coisa muito séria. Alguns pacientes acabam tomando remédios muito fortes, acabam se tornando dependentes dessas medicações mais fortes. É uma doença de dificílimo tratamento. A gente fez até alguns projetos aqui sobre fibromialgia aqui em Mogi Guaçu, que a pessoa tem que entender que aquilo é uma doença. Às vezes a pessoa fala, isso é frescura. Eu trabalho com consultório de dor, a pessoa chegava lá desamparada. Às vezes fala, eu fui no médico e falou que era frescura. Não é isso, não é frescura, isso é uma doença extremamente séria que não existe um tratamento específico. Para mim, o que mais tem tratamento é quando a pessoa entende isso, ela começa a ter uma terapia ela mesma e ela começa a fazer exercício físico regular e melhorar a qualidade de vida, melhorar o padrão de sono, isso melhora muito, em um ou outro remédio, sempre tomando cuidado com o abuso de medicamento, que é um problema muito sério. Então, o consultório de dor, 70% é isso. Então, eu trabalhei bastante com isso, sim. E é uma doença que ainda é um desafio para toda a medicina, tá? Não é só para quem trabalha com dor. É um desafio. Então, você sabe disso, você sabe que tem dia que você está bem, aí tem dia que você está lá embaixo, não quer nem sair da cama, e tem dia que dói tudo, tem época que melhora. Tem padrão, é difícil. É difícil tratar. Sim. E existe cura, doutor? Não. E como que é o diagnóstico? O diagnóstico, antigamente, tinha toda aquela fase, tem que pegar os pontos que dói, 6 pontos que dói, 7 pontos que dói, aperta aqui, aperta... É clínico, isso, né? Isso, clínico. Aí a pessoa aperta aqui, aperta então, ali. Então não tem um exame de imagem, exame de sangue, vai descartando as possibilidades, esse é o grande problema.
Não existe tem uma doença, você tem um tumor na cabeça, você faz uma tomografia, você vê o tumor. A fibromialgia não tem uma doença. Hoje tem aquele exame, só para entender, que você tira a foto da pessoa e você vê a temperatura, que é a termografia. Então, a termografia da pessoa com fibromialgia tem um padrão específico, que é o padrão de Manto, que fica aqui em cima mais quente, que é onde o lugar que mais dói. Só que não é um exame específico. E hoje nem os pontos de dor, vou falar para você que é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Tem que levar em consideração todo o padrão. Uma dor constante, um desânimo, padrão ruim de sono, uma dificuldade de fazer atividade física, uma piora da dor no começo com a atividade. Então tudo isso a gente vai levando para fazer o diagnóstico de fibromialgia. E não tem um exame específico, por isso que é difícil. A pessoa cai no NPS, o NPS não dá bola porque nem um exame falando que tem. A pessoa vai no médico, depende do médico, tem uma formação que não tem formação de dor, ele acha que isso é uma frescura. Então é muito complicado. E o tratamento definitivo não existe. Por mais que a pessoa se estabilize, às vezes por 5, 10 anos, sempre tem que ter um acompanhamento. Às vezes a pessoa fica lá fazendo acupuntura, às vezes ajuda, mas não pode parar de fazer. Não é uma doença que você fala assim, agora você está curada, tem que estar sempre, mesmo que a pessoa estiver estabilizada e sem problema nenhum, ficar acompanhando sempre. Não pode deixar abandonado não, que vai voltar. Tem altos e baixos constantes. Entendi. E assim, como seria assim, se você tivesse, para saber se a gente está com excesso de remédio? Um remédio só, por exemplo, pregabalina, 75 miligramas, por exemplo. Super tranquilo. Tranquilo. Super tranquilo. Tá. O excesso de remédio é quando vira uma dependência. O que é a dependência? A pessoa acaba tendo que ir no hospital tomar esse remédio todo dia, a pessoa acaba não conseguindo ficar sem remédio. Quando a pessoa começa a tomar o remédio, começa a ficar sonolenta, por pregabalina. Você tomar uma dose muito alta, você começa a ficar sonolenta, ficar hipoativa, ficar desanimada. Então, isso aí. Mas 75 você pode tomar à vontade, que isso não é nada. Uma superdose seria mais de 600 miligramas. Entendi. 75 é nada. Tá. Legal. Tá. O doutor, agora vamos entrar um pouquinho nessa parte do que você viu na saúde até hoje, que é uma curiosidade que eu tenho. Você viveu muito em plantões, né, todos esses anos, né, na sua profissão de médico. Eu vou dar um exemplo, até comentei já com a Bia. Sei lá, uns 10 anos atrás eu fui no pronto-socorro. Isso é interessante, né? E eu sentei na mesa, né? Quando o médico atendeu, eu estava com uma dor de garganta, alguma coisa assim, bem forte. Aí ele estava onde você está aí, eu sentei aqui. E ele falou assim, o que você tem? Eu falei, estou com dor de garganta. Ele falou assim, abre a boca, né? Para eu ver a garganta. Aí eu abri, achando que ele ia vir até aí, ele só olhou daí, assim, ó. A minha garganta na nossa direção. Esse tipo de tratamento me dói, porque hoje talvez eu consiga em outro lugar que vão me atender melhor, mas eu fico pensando nas pessoas que passam por isso. E você vê isso? Você chegou a ver colegas, pessoas fazendo dessa forma? Paulo, o pronto-socorro é complicadíssimo. A mão de obra hoje do profissional de pronto-socorro do médico é difícil. Isso é um problema de saúde pública e problema de saúde privada, tá? Não vai achar que no privado é diferente. O privado tem as mesmas dificuldades do público em questão pronto-socorro. Pronto-socorro, o movimento é muito grande, você nunca consegue suprir a demanda. Se colocar 2 médicos vai precisar de 3, se colocar 3 vai precisar de 4, se colocar 4 vai precisar de 5. É um profissional difícil de você achar. Hoje você tem um segundo problema maior, aumentou muito o número de faculdade de medicina, começou a se formar muitos médicos. Esses médicos vêm numa formação ruim e esses médicos acabam atrapalhando o andamento das coisas. O pronto-socorro deveria estar, o melhor médico do hospital deveria estar no pronto-socorro, o médico melhor remunerado. Porque é o lugar que é o seguinte, você vai passar, vou falar ali no São Francisco, por exemplo, passa em média 300 pessoas por dia, daí 9 mil pessoas por mês. Dessas 300, todo mundo está doente, é lógico. Mas tem 10% aí, umas 30 que realmente precisam do médico especialista de verdade. O cara que está infartando, o cara que está tendo um AVC, o cara que tem um apendicite. Então, para essa pessoa ter um diagnóstico correto, precisa de um médico muito bem formado. Qual que é o problema? Hoje, como tem muito médico, os médicos não gostam de dar plantão em pronto-socorro. Eu trabalho em pronto-socorro até hoje numa carga horária bem menor, porque é um plantão muito pesado. Mas eu ainda trabalho um pouco. Um plantão que se sobrecarrega muito. Então, o médico acaba não dando plantão. Então, os recém-formados pegaram isso aí. Como tem muito recém-formado, o preço do plantão paga menos do que os plantões de outras especialidades ou outros plantões. Então você não tem muita gente interessada, muita gente bem formada dando plantão em pronto-socorro. Tanto no SUS quanto no hospital privado. No SUS acaba sendo às vezes até pior, que às vezes tem médicos muito mal formados, que não têm experiência em pronto-socorro e acabam saindo da faculdade já pegando o primeiro plantão e no primeiro mês depois de pegar o CRM, o que é um erro. Que a pessoa acha que é fácil, mas não é difícil trabalhar em pronto-socorro. Porque você atender 10 pessoas fora da garganta, você atende tranquilo. Mas na hora que você pegar um infarto, um AVC, um acidentado, um aneurisma de aorta, ele não vai saber o que fazer, porque ele acabou de sair da faculdade, não é culpa dele, porque a pessoa hoje não tem uma formação tão boa na faculdade qual tinha no passado.
Então, pronto-socorro é difícil. Para o gestor hoje tomar conta de um pronto-socorro é difícil. Eu acho que as principais queixas de qualquer hospital de Mogi Guaçu, da região, é pronto-socorro. É a pessoa que vai lá e é mal atendida. E é difícil, às vezes, você orientar um médico. Você falou, às vezes falta empatia só para o médico. Tanto, não estamos falando de nenhum serviço específico. Falta uma coisa chamada empatia, que é o médico, você está bem? Como é que você está? Deixa eu escutar teu peito. Olha, você vai tomar esse remedinho aqui, você vai melhorar. Coisa que você faz rápido, mas com empatia. Então, às vezes, mas é difícil você exigir isso do médico. Então, 40, 50 pessoas que ele tem que atender. A gente entende que às vezes ele não tem o braço, né, para isso. A condição de trabalho também não é humana, né? Não, para o gestor ele existe. O problema é que ele não consegue cobrar isso constantemente. Ah, entendi. Tem um gestor ali que poderia... Não, ele chega e fala, olha, você tem que atender bem, você tem que fazer isso, só que a hora que vê, o cara atende mal. Aí você chama o cara, você tem que atender bem... Só que você acaba tendo que ser repetitivo, porque às vezes o cara não consegue. Tem as pessoas que, logicamente, tem um monte de bom profissional atendendo, muitos bons profissionais atendendo, mas sempre tem uma outra falha, e tem uns que se adequam, tem outros que não se adequam, tem outros que vão ficar ali até arrumar uma outra coisa para fazer e vão atrapalhar o sistema. Porque grande parte das queixas, né, às vezes não é nem por má conduta, é por má empatia. Sabia disso ou não? Até acredito, porque não, falando agora... Entendeu? Às vezes a pessoa, ela nem errou tanto no diagnóstico, nem errou no tratamento, ela errou em não ser simpática. Não é nem ser simpático, não é ruim, dá a atenção que o paciente precisa. E às vezes a pessoa não precisa de muita coisa, ela precisa só de um bom dia, de um boa tarde, boa noite, você está bem, estou aqui com você. E que olhe para você, porque a gente já passou em lugar que não olham nem... Tira a cadeira. Tira a cadeira porque é mais rápido, né? E vai para outra. Isso é uma coisa que eu já vivi no passado, hoje não acontece mais, mas eu já vivi isso. Já vi isso numa época, não vou falar, o cara tinha mania de deixar sem a cadeira. Hoje já não tem, porque o gestor você já consegue controlar. A cadeira vai ter. Só que ele não consegue, às vezes, controlar a empatia da pessoa. E tem pessoas que, às vezes, a pessoa não é mesmo, tá? Eu sou uma pessoa que, você vê, eu gosto de falar. Tem gente que não gosta. Tem gente que você fala pra pessoa, a pessoa chega, e aí, tudo bem? Tudo. Isso aí. Então é difícil você orientar isso aí. Então o pronto-socorro tem muita queixa, tá? Para todo gestor é uma tragédia o pronto-socorro. Eles lidam com queixas constantes e é uma coisa que tenta melhorar e é difícil. Mas eu acho que o pronto-socorro, o primeiro caminho, tentar trazer os médicos mais velhos, os médicos melhores formados para voltar a dar os plantões de pronto-socorro. Mostrar para eles que eles são importantes e valorizar eles para fazer isso. Porque hoje é muito recém-formado e o recém-formado é complicado porque ele acaba, às vezes, até tendo boa vontade, mas né, a formação hoje é ruim. Não só de medicina, a formação de tudo hoje é ruim. Então o cara hoje sai mal formado, vai pegar um pronto-socorro e o cara vai ter dificuldade. Então valorizar um pouco mais as pessoas que estão lá já faz tempo é importante. Tá? Não é fácil, Doutor Fernandinho, ver essas dificuldades de perto foi o que te levou, ou você pode me corrigir, a querer entrar para a política e estar lá na fiscalização da cidade? Ou algo assim te motivou a entrar na política? Paulo, eu sou um cara que, você viu falando de tudo que eu já fiz, eu sou Sim, muita coisa. Eu não gosto de ficar parado, eu não gosto de ficar quieto. Eu sou um cara agitado. E eu gosto de fazer. Eu vou falando, eu vou fazendo, deixa as pessoas loucas, tem hora que tanto que eu falo e vou fazendo. Quando me surgiu a oportunidade, foi meio que em cima da hora. Foi muito engraçado que eu era para ser, tipo assim, o escadinha, sabe? Na polícia acabou os escadinhas. Eu era para completar grupo. Tá. Faltava 3 meses para eleição em julho, me chamaram, tá fulano aqui não quer ser candidato? Lá no MDB. Falei, vou. E a política, mas tem umas coisas da política que eu não consigo entender muito. Eles fazem os papéis assim, com os nomes das pessoas, e vai colocando na frente a quantidade de votos que acha que a pessoa vai ter. Na minha época, tá aqui o Daniel, que não deixa eu mentir, tinha lá, doutor Fernandinho, eu cheguei a receber 300 votos. Falei, não vou ter só isso. Porque as pessoas acabam achando, porque ninguém sabia quem que eu era. Falei, não vou. Só que eu falo muito, e ando muito, e trabalho muito, e atendo muito. E eu acabei trabalhando, e o que você falou é uma verdade, eu sempre tive a vontade de fazer. Eu sei que é muito difícil fazer, mas eu sempre tive um coração, uma boa vontade de fazer as coisas. Eu sempre fui movido por fazer as coisas. Lá do pronto-socorro, do hospital, sempre... Onde eu estou, quero que as coisas melhorem. Então, as pessoas sentiram isso. Então, eu acabei tendo uma votação muito boa. Então, isso me motivou realmente. Mas essa vontade de mim fazer, tá, Paulo? Paulo, eu sou um cara que é o seguinte, se você falar, vamos fazer, eu falo, vamos fazer. E vai acontecer. Vamos fazer. Faz isso, faz. Então, eu já estudei um monte de coisa porque eu gosto. Eu não consigo ficar parado na mesma coisa. Né? Eu consigo, gosto de evoluindo, de pensando. E essa vontade de mim fazer, eu acabei cativando as pessoas da campanha, que eles viram que eu ia ter uma boa vontade para fazer. Foi isso. Nossa, que legal. E acredito que quando você entrou, né, já foi na primeira, né? Primeiro convite, fez, já entrou como vereador. E o que você trouxe, que você nesse tempo aqui, algo para a saúde, estando lá todo o tempo? Paulo, eu trouxe ali, eu tive uma dificuldade muito grande de trabalhar na saúde, infelizmente. Quando eu comecei ali o governo, tinha algumas pessoas na Secretaria de Saúde e eu era vereador. E por incrível que pareça, o vereador, a gente tem força de fiscalização, mas não tem força de execução. Então, no começo eu tive muita dificuldade, nesse mandato eu tive muita dificuldade em trabalhar ali na saúde, porque
O meu perfil acaba irritando um pouco as pessoas também, que eu percebo. Faço, quero fazer, quero falar, fico cutucando, fico perturbando, fico incomodando e às vezes as pessoas acabam cortando a gente. Trouxe alguns projetos para a saúde, trouxe, eu acho que uma das coisas legais que eu fiz, 1,5 milhão para fazer os mutirões da catarata, tinha a fila de catarata parada ali 3, 4 anos, acabou com a fila, acho que foi 2022 e 2023, agora a fila está voltando a fazer. Agora, eu podia ter feito até mais, na área da saúde poderia ter feito até mais. Algumas coisas eu tentei evitar que acontecesse, eu acho que se pegar lá atrás, quando teve o problema da terceirização da saúde, eu fui uma das pessoas que fui contra a terceirização da saúde. Fui uma das pessoas que pediu uma vez um SEI para investigar a saúde. Eu acabei não conseguindo fazer a SEI, mas eu pedi porque eu achava que tinha problemas da saúde. E é muito interessante hoje você analisar a situação, que o próprio prefeito tudo entende que, na verdade, eu não era... Porque quando você está lá, pessoas igual eu, agitada, falando, fala assim, isso é oposição, esse cara é chato. Hoje ele entendeu que, na verdade, não era nada disso. Que eu só queria realmente fazer as coisas boas acontecerem. Então, eu tive pouca oportunidade, mas as oportunidades que eu tive eu agarrei e acabei fazendo. Mas poderia, a saúde de Mogi Guaçu hoje, eu falo para você de coração, poderia estar muito melhor. Não é falta de tentar, não é falta de tentar fazer, mas tudo pode melhorar. E ainda acho que vai melhorar, tá? Eu acho que a gente possa melhorar muito a saúde, porque tudo é questão de paciência, de... É difícil, eu não tenho paciência, mas ter paciência, saber explicar, fui aprendendo isso com o tempo, eu era muito afoito. Só para você contar para o seu fato, né? Eu estava uma vez numa reunião, no começo, porque quando você começa, você acha que você pode mandar no mundo. Você fala assim, agora eu sou vereador. Muito engraçado, você fala assim, agora eu sou vereador, agora eu mando. Aí você descobre que você não manda em nada, mas demora um pouco. Então no começo você acha e você acaba fazendo muita inimizade lá dentro, porque você chega com esse perfil. As pessoas estão falando assim, mas quem que é esse chato que tá chegando aqui, que tá achando que sabe mais que a gente? É difícil. Então uma das primeiras reuniões até com a Santa Casa, e eu tenho uma parceria, eu trabalhei na Santa Casa, os colegas que estão na Santa Casa são meus amigos. Estava discutindo aumento de repasse para Santa Casa, eu que tenho a língua grande, falei, olha gente, perto do prefeito, e perto do nem de secretário de saúde, o primeiro secretário de saúde, ele com o advogado, falei, eu acho que para aumentar o repasse da Santa Casa tem que ter algumas contrapartidas, e tem que ter algumas garantias de gasto e algumas prestações de conta. E aí naquele momento virou aquele chabu, né, o pessoal da Santa Casa ficou chateado, foi quando eu parei de dar plantão lá que eles acabaram meio que esquecendo de me chamar. Mas tudo bem, já estava acabando a pandemia, tudo bem. O próprio prefeito achou estranho, achou que eu fui um pouco agressivo, tá olhando meio assim assustado. E saiu até no jornal, Dr. Fernandinho é contra a ajuda Santa Casa, lembro que isso é no jornal. E passou o tempo, hoje teve aquele processo na área da saúde que você viu, que ficou a Santa Casa 23, eu acho quase 2 anos e pouco sem prestar contas, e sobrou para o prefeito. Então hoje ele entende que aquele dia, eu tenho certeza que ele entende que aquele dia eu queria ajudar ele. Eu falei, você pode dar o que você quiser de dinheiro, mas tem que ter uma contrapartida e uma prestação de contas. Naquele momento, falou, o Fernandinho é chato, tá aqui brigando com o secretário de saúde, também é médico, e quer saber mais que o secretário meu, que também é médico, tá aqui. Não, eu quero falar para ti que tá uma prestação de conta. Hoje eu tenho certeza que ele deve olhar aquele processo e falar, isso aqui podia ter jogado fora se tivesse escutado o Fernandinho. Mas a política tem essas dificuldades, eu tive muitas dessas, porque eu lembro que você no jornal que eu era contra ajudar a Santa Casa, e algumas pessoas me questionaram isso na época, mas você não quer ajudar a Santa Casa? Sendo médico... Que na verdade era o oposto, né? O que ele queria. Eu quero ajudar. Na verdade era o que você queria. Mas eu queria amarrar alguma contrapartida e uma prestação de contas, para não ter o problema que ele teve depois. Então tudo isso... E aí não tendo a prestação de contas, teve um ano que eu não mandei dinheiro para Santa Casa. E aí só que eu não mandei porque eu sabia que não podia mandar dinheiro sem prestação de contas. Aí virou uma tragédia. Fernandinho não mandou dinheiro para Santa Casa. Você poderia ter feito? Passado alguma coisa por baixo do pano e passado, mas você não quis porque não tinha prestação ou não tem como... Cara, só para entender o mecanismo. Depois de todo esse rolo, ano passado eu mandei agora, porque acertaram, mas poderia ter mandado, que mandou não vai ter problema algum, mas eu não achava correto. Lógico, é por isso que eu estou perguntando. Porque vai dar um jeito, vai explicar como é que você vai deixar... Porque é o seguinte, como é que você vai deixar a Santa Casa sem dinheiro? É o que eles falam. Tudo bem, só que não podia, entendeu? Não, você vai mandar porque é uma necessidade básica, mas não podia. Talvez você tivesse apertado e talvez tivesse prestado a conta. Eu vi que foi uma bandeira que você levantou dessa de prestação de contas, né? E como é que tá a Santa Casa hoje em dia? Como é que vai tirar ela disso aí? Ou ela já está saindo desse fundo aí? Estão tentando melhorar a Santa Casa, mas está difícil ainda, tá? Tem esperança? Ainda dá para salvar? A Santa Casa sempre vai existir. Se não for da Santa Casa, a população não tem assistência. É isso que é meu medo. Eu estou saindo daqui agora e no ponto de reunião. Se nesse caminho eu bater o carro, eu vou parar na Santa Casa e as pessoas vão me salvar lá. Ninguém vai saber se eu sou A, B, C, Se a pessoa mais importante da cidade tiver saindo, sofreu um acidente, sofreu um assalto, sofreu um tiro, ela não vai no AI, ela vai na Santa Casa. Santa Casa. Santa Casa é fundamental para a cidade.
Santa Casa, os médicos da Santa Casa têm que ser valorizados, tem muito colega lá que Sim. eu não sei como é que trabalha com 2, 3 meses atrasados. Tá? Sim, todos, né? Desde então, técnico de enfermagem, médico, perfeito. tudo. A enfermagem, que eu falo, enfermagem, acho que no primeiro ou segundo ano não tinha ter o 13º. Na época eu era muito ligado ao Barros Munhoz, o Barros Munhoz mandou 700 mil em dezembro para Santa Casa pro 13º. Mas ainda é pouco, né? Só pro 13º. Até hoje eles não falaram, até hoje os diretores não falaram obrigado até hoje para mim, mas eu fiz a minha parte. Os funcionários sabem que eu ajudei os 700 mil do 13º. Eles nunca falaram obrigado, mas também não quero que fale. O que importa é que eles receberam. Então os funcionários precisam, mas a Santa Casa precisa existir, nunca vai deixar de existir. O que precisa existir é o que eu estou falando. E quando eu falo prestação de conta, para deixar claro, eu não estou falando que tem nada errado, eu estou falando só que precisa explicar. Entendeu? Eu não estou acusando ninguém de nada, pelo amor de Deus, só que tem que ter prestação de conta. Houve essa explicação até agora? Houve já, então? Tem uma comissão lá na Santa Casa hoje, feita por vereador, eu sou até suplente, eu não sou, o vereador ativo é o Zanco, mas eu sou suplente. E hoje eles estão lá passando muita coisa limpo, estão ajudando, estão prestando as contas, estão corrigindo. Mas não precisava ter passado por tudo isso, eu acho, entendeu? Mas a gente podia deixar todo esse trauma, se lá atrás tivesse pensado que eu estava falando, que não era um vilão. Que hoje a população ainda sofre com assistência lá hoje, tá? Não adianta eu chegar aqui e mentir para você falar que está tudo bem. A população ainda tem dificuldade de assistência lá hoje. Mas já está melhorando e eu acredito que você tem que ter uma vontade de melhorar. Você tem que ter um conjunto. Você trabalhar... Primeira coisa, a Santa Casa teria que trabalhar junto com o municipal e não separado. Não pode ser 2 grupos diferentes, 2 gestões diferentes, 2 pessoas diferentes, 2 inimigos, vamos dizer assim. Não inimigos, inimigo é pesado. 2 coisas independentes. Se a Santa Casa trabalhasse junto com o municipal, já ia ser um grande grupo. Tá? Com o mesmo grupo de gestão, com a mesma visão. Se juntasse tudo isso e fizesse do hospital municipal, pelo menos, do hospital regional, você teria um segundo grande passo. Isso foi uma coisa que eu não consegui fazer, que era um sonho que eu tinha como vereador, que depois eu descobri que o vereador jamais ia ter poder de fazer isso. No meu primeiro ano eu tentei, depois eu descobri que não tinha força. O hospital municipal tinha que ser regional. Ou tem que ter uma colisão, tem que ter uma junção, Santa Casa, municipal, com uma gestão única para gerir todo o dinheiro junto. O municipal tem que se tornar regional esse grupo. Por quê? Porque a nossa saúde pode ser ruim, mas a gente de toda a região entender aqui, por incrível que pareça. Por mais que a Santa Casa possa parecer ruim, o pessoal de Mojimirim vem para cá, o pessoal de Aguaí vem para cá, o pessoal da Estiva vai para lá, o pessoal de... vai tudo para lá. Só que a gente não recebe esse dinheiro. Então, se o municipal fosse regional, a gente conseguiria receber dinheiro do Estado. A gente passaria um pouco do problema para o Estado. E a gente conseguiria fazer o serviço crescer. Porque só para você entender, vamos falar só da Baixa Mogiana aqui. Mogi Guaçu, Mojimirim, Itapira, Estiva. Se todos os hospitais aqui na nossa região precisarem ter uma ressonância, é muito caro uma ressonância. É muito caro contratar médico para fazer laudo de ressonância. É muito caro contratar gente para fazer. Então, você imagina uma ressonância em toda a cidade. Não tem. Agora, se o hospital municipal fosse regional e comprasse uma ressonância com dinheiro de todas as cidades e regiões e drenasse tudo para cá, ficaria barato. Que por ser regional, conseguiria. Isso, e o Estado pagaria isso para a gente. Então, essas coisas têm que começar a andar para começar a acontecer. Então, ajudar a Santa Casa seria uma grande união da saúde. Usar o UP, o PPA também nessa união. Regionalizar o municipal. Fazer o municipal um hospital-escola, que a gente tem uma faculdade de medicina. Esses alunos adoram aprender, adoram atender, não pode deixar eles sozinhos, mas eles supervisionados vão ser uma mão de obra fantástica, de graça, crescer, grular e fazer a coisa funcionar melhor. Aí você vai ter uma atenção melhor para a população. Doutor, só uma curiosidade, os alunos da Universidade de Medicina aqui do Guaçu, eles fazem estágio, aula onde, assim, prática? Está se começando agora, até atrasado, diga-se de passagem, que é uma cobrança que eu já fiz também, fui na faculdade umas 2, 3 vezes, trocou o diretor agora lá, era o Paulo, agora é o Mário Vadovelo, que desde que assumiu vem fazendo um trabalho maravilhoso, que eu admiro muito o trabalho do Mário lá desde que ele assumiu. Eles começaram uma parceria com o Municipal, só que ao meu entender perderam o time, já vai dar tempo, mas já era para ter feito antes, e tem que ter uma supervisão médica adequada, porque esses alunos eles são mão de obra barata e mão de obra motivada que eles querem aprender. Então, se estruturar o municipal para eles trabalharem lá seria fantástico. Tem uma conversa com a Santa Casa também, mas ainda não andou muito bem a Santa Casa. Então, se juntasse a Santa Casa, municipal, regionalizar, trazer a faculdade para dentro, trazer esses alunos para dentro. A faculdade tem dinheiro, porque a faculdade recebe um dinheiro então, para investir na saúde ali, investiria nos alunos, daria para fazer uma saúde melhor. Eu acho que a minha visão é essa. Nossa, legal. Então, eles têm que
para fora para poder aprender hoje? Estão no municipal. Tá no municipal. Estão no municipal, mas ainda não está do jeito que poderia. Vai melhorar. Está melhorando. O Mário, eu confio no trabalho dele. A faculdade tem um laboratório lá que agora eles vão entregar o laboratório, que é um prédio que já está atrasado, mas a gente cobra para entregar. Vai ficar legal. Ainda não está, mas vai ficar. Mogi Guaçu tem toda a condição tem um de dar assistência. Esses alunos jamais precisariam ser de Mogi Guaçu. Eles estão indo embaixo, que fizeram uma parceria com a Santa Casa de Mogi também, mas Mogi Guaçu não tem estrutura, Mogi Guaçu tem casos importantes, tem bons médicos, poderia ser tudo feito aqui. Nossa, eu aprenderia muito, seria bem informado. Se fosse bem estudado, seria bem informado. Muito bom. Até é legal você falar isso aí, que algo está andando, porque a população de Mogi Guaçu e região, né, principalmente Mogi Guaçu, que acompanha a gente aqui, entende o quanto eles precisam dessas coisas diariamente, dessas coisas funcionando, que é aquele negócio, a gente vive num país que a gente paga imposto de Zurique e vive retornos de Serra Leoa. Então eu fico preocupado com essas coisas. E você falando a perspectiva que pode chegar, a gente vê uma melhora aí se realmente acontecer dessa forma. Eu sou sempre motivado e sempre penso no melhor. O Brasil é um absurdo que a gente paga de imposto. É desesperador. Acho que a maior taxa, assim, hoje a gente está nas piores taxas do mundo, é triste. E não tem qualidade. Não tem. Você falar para você, tem. Não tem. Mas eu sou uma pessoa que sonho e tenho ideias e espero que um dia coloque elas em prática. Como vereador talvez não tenha dado para fazer tudo, mas a gente tem a primeira vez que eu fui lá para Brasília para falar do hospital regional, fui com mais 2 colegas, inclusive uma moça de Mogi Mirim foi junto, uma vereadora, e lá eu percebi, peraí, só o vereador aqui não vai adiantar muito não. Então essas coisas melhorariam muito a vida da população, estou te falando de verdade, é uma ideia que eu tenho que não é da minha cabeça, uma coisa que eu já venho falando há mais tempo, mas não é tão fácil de executar. Mas eu acho que depois de tudo que a cidade passou, depois de todas as dificuldades que a cidade teve, eu acho que uma hora eles vão enxergar que esse é o caminho, que a gente pode ajudar, que a gente pode trabalhar junto, que a gente pode contribuir com a cidade, independente de qualquer coisa, porque precisa. Esperamos que isso realmente aconteça e tenha essa visão. Porque a saúde é ruim hoje, não vou falar para você que é boa, não é ruim, mas vai melhorar. Tem que melhorar. Hoje a saúde é ruim e começou a ficar ruim lá atrás, há 4 anos atrás, quando terceirizaram a saúde, não deu certo. E eu fui o grande vilão da prefeitura, eu fui o grande vilão na época para todo mundo, porque eu era contra, parecia o chato. Sabe o chato? Todo mundo sonha lá e você fica gritando, não vai dar certo, e todo mundo olhando pra mim e falou, mas esse cara é chato, hein? Acharam que eu era contra o secretário de saúde, que era médico, acharam que eu era... Aí acontece... E hoje então, eles estão entendendo que era meio lógico que não ia dar certo. Não tinha como uma empresa vir aqui para ajudar, eles vêm aqui porque eles queriam mais pensando em vantagem financeira para eles. Então tudo isso a gente vai... Eu acho que vai melhorar essas coisas, porque eu tenho otimismo que vai melhorar, porque a gente tem que trabalhar com a melhora. Não adianta ficar... Não adianta, posso ficar em casa chorando, falar, tá tudo ruim, ninguém deixa eu fazer nada, vou ficar em casa chorando, ninguém vai deixar eu fazer nada, mas tem que ser chato, tem que tentar falar, mostrar do ponto de vista, que as pessoas estejam em casa hoje escutando o que eu tô falando, falar, olha, o Fernandinho foi lá, ele falou uma ideia que pode ser que dê certo, e essa ideia vá crescendo, e as pessoas falam, não dá hora de deixar ele tentar fazer o que ele tá achando? Quem sabe seja o caminho, entendeu? Sim, que se resolva, que legal. Doutor Fernandinho, eu queria passar um pouquinho para a parte dos assuntos recentes que tem envolvido, né? Você, queria até que você ajudasse a gente. Eu e a Bia, né, cidadãos da cidade normal, a gente anda por aí, o que a gente não quer é ver buraco na rua, a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas o que chegou até aos cidadãos da cidade comuns, né, assim, que não entende muito dos mecanismos políticos, é que recentemente você apareceu com aquela situação. O partido chamou para você para uma suposta pré-candidatura à prefeitura, né? Aí você falou, pô, que legal, assim, o que deu para entender, como depois você explica. Aí você falou assim, tem um ex-prefeito aqui que pode vir contribuir. Aí o partido, que deu para entender, poxa, por que você não avisou a gente, Fernandinho? Aí você ficou triste e falou assim, então também não quero mais. Aí o que você ia chamar de vice foi para lá e você está no seu canto. Fernandinho, o que realmente aconteceu nessa história para o pessoal saber? Essa história é grande, eu vou contar para você. Bia, presta atenção que a história é grande. Tá certo. Pra você. Todo mundo tem alguns sonhos na vida. Meu sonho nunca foi ser prefeito, nem vereador era meu sonho, tá? Foi coisa que caiu no meu colo. E eu fui. E meu sonho nunca era ser prefeito, mas eu sempre me achei muito capaz. Eu acho que eu seria um bom prefeito para essa cidade. Eu sempre me sinto uma pessoa capaz. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Não acho a melhor pessoa do mundo, mas eu acho que eu teria uma capacidade, que eu tenho uma boa vontade. Eu tenho um coração para fazer. E veio uma conversa. Eu sou Bolsonaro roxo, isso eu nunca escondi de ninguém. Eu sou um cara bolsonarista roxo. Sendo que eu fui eleito pelo MDB. O MDB soltou o candidato dele e tudo. Eu apoio o pessoal do PL, do pessoal do Bolsonaro, porque eu sou Bolsonaro roxo. E lá atrás começou uma história do que o PL teria um candidato próprio em Mogi Guaçu. Estou falando de coisa de 2 anos atrás. Ajudei os deputados do PL que estavam aqui. Ele falou, se eu ganhar a eleição, você fica comigo, o partido vai ser teu.
Tudo bem, ganhamos a eleição, depois a Carla foi a mais votada de Mogi Guaçu, quase 10 mil votos. E o partido demorou para chegar na mão do Bruno, da Carla, porque eles tinham uma dificuldade lá dentro do partido. O que acontece? Na eleição, não sei se você vai lembrar, teve aquele fatídico episódio da arma, que ela pegou a arma. E aquilo lá acabou, querendo ou não, prejudicando um pouco o Bolsonaro. Talvez uma eleição tão apertada, que a pessoa perde uma eleição aí por 800, 1 milhão de votos, talvez aquilo lá tenha sido um fator culminante. Então isso acabou deixando eles um pouco prejudicados dentro do partido. Então eu nunca cheguei para eles e falei, você me prometeu isso aí, você tem que me dar. Porque eu entendo a dificuldade das pessoas, que é difícil você fazer as coisas que você quer. Então o partido acabou demorando para chegar. Agora, no começo do ano, parece que o PL veio para a mão deles. E eu sempre considerei, chamava ele de irmão. Falei, esse cara é meu irmão, esse cara é meu amigo, esse cara... E realmente era, tá? Eu sempre considerei meu irmão. Chegou. A primeira pessoa que o PL chamou em Mogi Guaçu para ser candidato a prefeito pelo PL foi o prefeito Rodrigo. Eles não me chamaram, eles chamaram o prefeito Rodrigo. Eles entendiam que ele era muito bem avaliado, e é verdade, o Rodrigo, você pegar, não adianta falar em pesquisa, tô falando isso em pesquisa, é um dos prefeitos melhores avaliados do estado de São Paulo, o pessoal gosta dele, então o PL foi lá e chamou ele. Não deu certo a conversa com ele, eu não participei dessa conversa, apesar de ter sido prometido para mim, eles não me chamaram para essa conversa, não deu certo. Aí eles me procuraram, Fernandinho, vamos chamar o Walter para vir pro PL. Vamos chamar o Walter para vir pro PL, pô, fantástico, eu também acho. Fomos juntos, tá? Não fui sozinho na casa do Walter pelo menos umas 4 vezes. O próprio candidato do PL hoje foi numa reunião com o Walter, foi lá, falou do meu nome, falou com o Walter. E também o Walter não quis vir pro PL. Aí chegaram para mim e falaram, Fernandinho, você quer ser candidato a prefeito? Eu falei, posso tentar. Posso sim. Foi quando surgiu minha pré-candidatura. Então, eu era uma terceira opção. O que acontece? Política é muito mais difícil que você ganhar uma eleição, sem governar. Você não governa sozinho, não adianta eu achar que eu vou lá mudar o mundo, eu não vou mudar o mundo. Por mais que eu tenha um pouco de experiência, você precisa de gente experiente, você precisa de gente, você não governa mais nada sozinho. É complexo, lidar com pessoas. Então eu vi que o grupo estava um grupo um pouco reduzido, uma estrutura de partido que não tinha muita estrutura, porque é um partido que estava montando partido em 2 meses, tem gente que está há 4 anos montando partido. E eu vi uma oportunidade. Eu gosto de pensar, juntar todo o pessoal que está fora, para fazer um grupo para tentar governar a cidade. Então fui conversando com as pessoas, conversei com o Coronel, conversei com o Tailândia, eu fui o cara que trouxe o Tailândia para o grupo, o próprio Nora, conversei com o Walter e vamos fazer um grupo. Nunca escondido de ninguém. Uma quinta-feira eu fui a São Paulo e falei, Bruno, vou juntar com o Walter e vamos fazer uma colisão. Depois a gente vê quem vai ser o quê, mas vamos juntar. E ele me deu aval para fazer essa junção, tá? Ele falou, vai atrás. Opa, um detalhe importante. Então teve a informação de que você... Eu fui em São Paulo, sozinho. Se pegar pedágio, ver que eu fui pedágio. Se pegar meu estacionamento da Lesp, eu estacionei da Lesp. Pegar o gabinete dele lá na entrada da Lesp, eu entrei na Lesp na quinta-feira que eu fui lá. Então fui lá assim. E aí, tudo bem. E aí comecei a conversar com os pré-candidatos. Eu sou uma pessoa espontânea, que eu nunca escondi nada. Tipo, você tirar foto com o pré-candidato com eles, não problema algum. E aí, na quarta-feira, eu vi uma mensagem que eu ia ser expulso do PL porque eu estava conversando com o Walter. Não dei muita bola, essa mensagem foi no outro colega que também era candidato a vereador. Eu falei, esse cara deve estar sonhando sozinho. Não fiquei tão... realmente fiquei meio chateado, mas falei, vou continuar fazendo o meu trabalho. Que era, tá, Paulo? Vou falar pra você, era a única chance de ganhar a eleição em Mogi Guaçu. Era a chance que a gente tinha de ganhar a eleição em Mogi Guaçu, era essa. Não tinha como você disputar a eleição sem ser essa junção. Não tinha outro cenário, tá? Tudo o resto é fantasia. Aí chegou na sexta-feira, a gente ia fazer uma reunião para votar, tá? Porque o deputado falou para mim, olha, vamos fazer uma votação na sexta-feira, vamos chamar os pré-candidatos e votar. Se a maioria for a favor, a gente junta, se a maioria for contra, não junta. Eu falei, democracia é isso. Conversando com o pré-candidato, sabia que a maioria ia ser até a favor. 2 horas antes da reunião, saiu uma carta com o carimbo, com o timbre do PL, assinada pelo deputado, falando que eu estava tomando uma decisão isolada e que, portanto, a minha decisão seria, eles iriam pensar sobre a minha situação dentro do partido. No sábado, vi o jornal do Tailândia falando que ele ia me tirar do partido, que teoricamente o partido era para ser meu. Tá na Gazeta, não sei o que eu tô falando, tá na Gazeta, você pega a Gazeta, tá lá ele dando entrevista, falando que ia me... Juntou tudo isso, Paulo, como é que eu vou ser prefeito, sozinho, sem deixar eu juntar com ninguém, com um grupo que me ameaçou me tirar de um partido, um cara que eu chamava o cara de irmão, porque era meu irmão. Aí eu fiquei numa situação de não ser candidato. Falei, por que você acha que aconteceu isso? Saindo a carta e lá falando que você tomou uma decisão isolada e não foi, porque você comunicou. Por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que, na verdade, ali dentro tinha alguns... Todo grupo grande tem vertentes.
Eu sou Bolsonaro, eu sou direita, mas eu sou uma pessoa que acredito nas pessoas e sou centrado. E tinham pessoas lá dentro que eram mais da ultradireita, pessoas mais... E tinha as pessoas já defendiam uma candidatura de um cara mais da direita, um cara mais extremo. E talvez eles usaram essa oportunidade para me tirar da jogada. Entendeu? Não, porque no fundo, apesar de eu me achar uma pessoa de direita, as pessoas acham que às vezes eu sou meio centrão, meio de conversar, eu converso com todo mundo, não tenho problema com ninguém. Sou conversador, converso, se eu perguntar para os 11 vereadores, eu converso com os 11, assim, independente de qualquer coisa. Então eles acharam que talvez uma candidatura de um cara mais à direita seria uma coisa vantajosa para o partido. Eu acho que não é. Eu acho que o que fez o Bolsonaro perder a eleição foi a extrema. Foi essa loucura da arma, foi isso que fez o Bolsonaro perder a eleição. Eu acho que só ganha uma eleição com conjunto. Você só ganha uma eleição respeitando as pessoas. Depende se a pessoa pensa aqui ou pensa aqui, ela tem que ser atendida e tem que ter o desejo dela. As pessoas têm direito de pensar diferente de mim. Eu posso ser a favor de arma, eu tenho que respeitar quem é contra. Eu tenho arma em casa, tem gente que não tem, mas eu tenho. Eu gosto de dar tiro. Mas eu tenho que respeitar quem não tem. Mas também não sai com minha arma na rua de jeito nenhum. Ela está em casa e vou no clube de tiro com ela. Então, tem que ter um bom senso. E lá acho que eles entenderam que seria uma boa candidatura e acabaram meio que dando o jeito de me tirar. Não gostei. Eu não gostei. Como é que eu vou... É o que eu te falei, eu fui eleito pelo MDB. Eu trabalhei pro pessoal do PL. Eu trabalhei pro Bolsonaro de colocar adesivo no meu carro. Ninguém do MDB falou que ia me expulsar. Ninguém do MDB me ligou, porque eu falei, gente, eu sou direita, eu sou Bolsonaro. Não adianta vocês pedirem para eu trabalhar para Simone Tebet, que eu não vou trabalhar para Simone Tebet. Não vou colocar adesivo da Simone, e ninguém me ameaçou de tirar. O PL, numa situação de 2 semanas de campanha, me faz uma carta falando que vai me tirar. Como é que eu vou continuar uma candidatura assim? Como é que eu vou investir meu tempo, meu dinheiro, para chegar lá em setembro e falar, não gostamos de você não vai ser mais ele, vai ser... Não posso perder meu tempo, não posso perder meu dinheiro, minha vida para um projeto que não vai, que os caras te ameaçam, entendeu? O cara que você chama de irmão te faz isso, não dá para você continuar. Então, eu entendi, mas ali foi muito ruim para tudo, tá? Porque ali foi quando rachou, ficou um candidato aqui, outro candidato aqui, e a situação vai ganhar a eleição. É meio lógico isso aí. Eu acho que não sei se pensaram até se tem alguma coisa, porque agora que rachou, deu eleição para a situação, eu tenho que fazer. Então foi tudo muito complicado, tá? Foi um momento muito difícil para mim, eu fiquei muito chateado, mas é o que eu te falei, não posso chegar em casa, chorar e falar, agora não, não vou ser candidato a nada. É uma coisa que eu já ia perguntar. Não vou ser candidato a nada. Vou continuar ajudando quem precisar de minha ajuda, depende se me chamar para ajudar, vou ajudar. E acredito que daqui a 2 anos eu posso ser candidato a deputado, tá? Se eu conseguir um trabalho, se eu continuar trabalhando, eu tenho uma vontade de ser candidato a deputado daqui a 2 anos, porque eu não vou largar a política. Eu só acho que a minha candidatura agora não viria a calhar, tá? Eu acho que eu não quero. No PL, depois de todo esse desgaste, eu não quero. Não que eu deixe de ser PL, eu sou PL, sou Bolsonaro. Mas com o grupo daqui de Mogi Guaçu, eu não tenho muito esse ímpeto não de ajudar, não. Então foi isso que aconteceu, foi muito desgastante, tá? Vou te falar bem a verdade. Me chateou muito, porque a parte que me chateou mais é falar que foi da minha cabeça, nunca foi da minha cabeça, tá? Os deputados foram comigo na casa do Walter 4 vezes, pelo menos. Perguntar pro Walter, vai te contar pra você. A gente foi lá junto, umas 4 vezes, pelo menos, na casa dele. Então não foi da minha cabeça isso aí. Você pegar meu pedágio, tem pedágio indo para São Paulo na quinta-feira. Se pegar minha entrada na Leste, tem minha entrada lá no gabinete que registra. Então eu fui lá, conversamos. E eu não consegui. Se você perguntar para mim realmente o que aconteceu, eu não entendi também. Acabaram atrapalhando uma grande jogada para a cidade, uma grande jogada para o grupo. O PL teria chance. Porque você vai falar assim, esquerda, tá? Eu acho umas grandes. Vou te falar bem a verdade. Você gosta de direita, esquerda. Você pode nem falar, mas eu acho que tanto papo furado às vezes isso aí. Mogi Guaçu não podia juntar com o Walter. Mas em Mogi Mirim, o PL está juntando com a Cidadania. Que nada mais é do que o antigo Partido Comunista. E as mesmas pessoas que dirigem aqui dirigem Mogi Mirim. Então por que aqui não pode juntar, mas lá pode juntar com o Partido Comunista? Por que na Estiva eles puderam juntar com o MDB? Então você vê que é um pouco complexo a pensamento das pessoas, que as mesmas pessoas coordenam aqui, coordenam ali, coordenam lá, mas lá em Mogi Mirim hoje estão fazendo um próprio voto para juntar com o PSDB, para juntar com a Cidadania, juntar com o Partido Comunista. Como é que pode? E aí eles criticam aqui, porque aqui... Não, então, tem muita coisa na política que a gente jamais vai entender, que nem eu vou entender, mas eu realmente fiquei muito chateado, porque as pessoas, eu montei o grupo, eu conversei com todo mundo, eu trouxe as pessoas, eu tenho essa vontade de fazer as coisas, eu queria fazer uma coisa legal para a cidade, acreditava no projeto e não entendi até agora. E se lançar um candidato inexperiente é uma tragédia para a cidade sem tamanho. Eu acho que isso não tem como você imaginar isso, não consigo imaginar uma pessoa não tem experiência alguma, não tem conhecimento nenhum, nunca viveu uma política, não sabe o que é uma prefeitura. Eu, com entrei de vereador, não tinha noção do que era. Você vai aprender como é que funciona lá dentro.
uma pessoa começar a achar que já vai começar como prefeito que vai fazer alguma. Não vai, Paulo, você não vai. Bia, não vai. Vou falar para você, eu como prefeito hoje, mesmo com a experiência, eu teria dificuldade de fazer muita coisa. Imagina uma pessoa que não tem experiência alguma, não vai. É difícil, política é uma coisa. Setor privado que eu estou mais acostumado, eu queria esse microfone. Vai lá, compra o microfone para mim, paga o microfone, traz o microfone, amanhã cedo eu tenho o microfone, eu estou falando do microfone. Setor público, me comprar esse microfone, tem que pedir autorização desse, autorização daquele, fazer uma licitação, fazer um chamamento, Então é tudo muito moroso, então você não vai achar que você vai mudar a cidade, então você tem que ter uma experiência. Então, quando eu busquei o Walter, busquei essas pessoas, eu busquei uma experiência, busquei um grupo, busquei uma união para a cidade, mas ninguém quis unir. E acabou nisso aí tudo, favorecendo realmente o atual prefeito. Acho que ele vai ter uma facilidade aí, vai ter um segundo, torço muito para um segundo mandato muito melhor do que foi o primeiro. Acho que é possível fazer isso, porque ficou muito difícil, tá? Não dá. Então foi isso que aconteceu. Acho que Entendi. Até agradeço você ter explicado, acho que é uma dúvida que muita gente tinha. Isso que desanimou você de buscar uma reeleição também a vereador, ou você já não ia mesmo? Se Paulo, não fosse a oportunidade lá. Amo ser vereador, adoro ser vereador, não atrapalha tanto minha vida, prefeito atrapalharia muito mais minha profissão, vereador não atrapalha minha profissão, eu deixei de fazer dor, mas faço anestesia fantasticamente do mesmo jeito, gosto muito. Só que eu fiquei num grupo que as pessoas não me quiseram, um grupo que fizeram uma carta falando que poderiam me tirar. Como é que eu vou olhar para a cara desse pessoal agora e falar, estou aqui com vocês, vão ganhar a eleição, vão trabalhar junto? Não tem jeito. Como é que eu vou ficar lá com um candidato quando eu preciso acreditar nas coisas? Como é que eu vou pedir voto para um prefeito que eu não acredito no trabalho dele? Não precisa de uma pessoa ruim. Jamais falei isso. É uma pessoa boa. O candidato lá do PL. Uma pessoa legal. Só que não tem a mínima experiência. Não vai fazer um bom trabalho. Eu sei. Eu preciso pensar na cidade. Eu penso na cidade. Como é que eu vou ficar pedindo voto para uma pessoa que eu sei que não vai ajudar? Porque não é porque não quer, porque não vai conseguir mesmo. Porque é muito difícil. Então não tem como. Então eu preferi ficar neutro dessa. Eleição tem a cada 2 anos. Eu acho que as pessoas cansam da gente às vezes, então essa parada de 2 anos vai fazer que as pessoas descansem um pouco de mim, porque hoje eu sei que as pessoas gostam de mim, o doutor Fernandinho é um cara que me ajudou, o doutor Fernandinho é um cara que fez. Você vai ficando muito tempo, mas o doutor Fernandinho de novo, mas não tá fazendo nada, entendeu? Então vou acabar saindo no momento bom, no momento que o pessoal gosta de mim ainda, então não foi por causa disso que eu decidi. Se tivesse um clima bom, seria vereador de novo, tranquilo, mas no clima que ficou ali, ficou muito desgastado, não dá. Eu trabalho muito com coração, eu preciso ter coração para te falar uma coisa. Se eu falar para você, eu quero fazer isso, é porque eu tenho coração nisso. E a hora que eu tenho que trabalhar, pedir o voto para uma pessoa que eu acho que não vai dar certo, eu não ia conseguir mesmo. Na minha cara, eu sabia que eu estava mentindo para você. Eu não consigo, às vezes, enganar a pessoa, meu rosto, meu jeito. Meu assessor sabe o dia que eu estou feliz, o dia que eu estou triste. Sincero, eu não consigo esconder, tem dia que eu tento, mas não consigo. Ele sabe o que eu quero, só de olhar para minha cara, então eu não ia conseguir pedir voto porque eu não quero que ganhe eleição. Sendo você uma pessoa que gosta tanto de estar ajudando na cidade, vai dar essa pausa então pelo tudo que aconteceu, mas é possível, você acha que alguém te convide para estar, sei lá, no cargo comissionado, alguma coisa que tenha próximo ali para poder ajudar ainda em alguma coisa? Você acha que isso vai acontecer? Ou já aconteceu um convite assim? Tem alguns cargos que eu vou te falar para você que eu acho um pouco complexo de aceitar. Eu não aceitaria, tá? De falando bem a verdade. Tem alguns cargos que eu não aceitaria porque eu acho que é muito difícil, exigiria. Mas uma ajuda que eu falo de conversar, de pedir conselho, isso ajudaria quem for. Até o próprio candidato Pérez me chamar e falar, me dá uma dica, vamos juntar, eu vou. Mas não como secretário, essas coisas, eu não penso muito com isso não, de verdade, tá? Não, até já me chamaram, mas eu acho que, por exemplo, tem alguns cargos que é bem complicado, tá, Paulo? Tem alguns cargos que você vai assinar coisa ali, você vai colocar Difícil, tá? Eu acho que alguns cargos são piores que os cargos de prefeito, vou ser bem sincero pra você. Então, os cargos de secretaria que são mais complexos que o cargo de prefeito em si, porque demanda muita coisa. Então, não sei, no momento eu não aceitaria, não. Eu aceitaria ajudar a cidade, com certeza. Jamais, nossa, dependente de quem for me chamar, vai ter ajuda, mas não atrelando essas coisas, não atrelaria, não. E partido, assim, depois que você saiu do PL, tem algum que você idealiza, você se imagina, gostaria desse ou esse, ou você ainda não quer saber ainda? Eu gosto muito do PL. Muito. Da direção que está hoje, não concordo. Mas não é um partido que eu vá sair fácil também, não. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É um partido que eu ainda gosto muito, provavelmente da parte que eles pensam, da parte da econômica. Liberdade econômica, diminuição de impostos, diminuição de gastos, tudo. Gosto muito do partido, então não vou sair do partido, não. Hoje é o partido que eu ficaria. Mas também não vou trabalhar pelo partido por causa das pessoas que estão lá dentro, entendeu? O que eu tô falando, não. Não dá pra, mas o partido eu não vou sair de lá, não.
Permaneço Entendi. lá e vamos esperar para ver o que acontece na eleição, vamos esperar o andamento das coisas para a gente ver como é que a gente vai, onde vai chegar isso. Entendi. Legal. E quanto até queria saber, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas talvez não entramos. Como vereador, você ainda tem esse ano, né, para cumprir seu mandato, né? O que de significativo você ainda tem para fazer nesse tempo? Tem projetos seus em andamento? Nossa, vai ficar projeto para mim que, se Deus quiser, vai terminar depois, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Chega a época eleitoral, parece que é impressionante, mas as coisas não acontecem. Aqui no Guaçu, estou aqui porque eu lembrei, aqui no Guaçu não tem uma quadra que a gente acabou arrumando emenda, onde que é, Daniel? A escola aqui do... Aqui do lado, aqui tem a quadra para acontecer, tem alguns projetos para votar, projetos para a gente visando a saúde da mulher, então tem coisa, eu acredito, por exemplo, a quadra aqui, algumas coisas vão ficar para depois que eu sair, mas mesmo assim vai fazer, eu vou vir aqui entregar com o maior carinho. Porque não vai dar tempo de acontecer tudo isso por ser eleitoral, mas tem sim, tem bastante coisa. E sempre tem coisa para você fazer. Paulo, sempre tem muita coisa que fica travada. Eu tenho uma esperança agora de falar para você assim, mas sem contar muita coisa. O que acontece? Os vereadores sempre muito desconfiados da gente, então tem muita coisa minha que fica parada. Agora que eles vão ver que eu não vou ser adversário deles, talvez eles coloquem algumas coisas para andar, para me ajudar, porque o Fernandinho não vai atrapalhar a gente, meu não vai ser candidato, vão deixar Porque, infelizmente, a política é assim. Como eu era uma ameaça, travava muita coisa, isso é natural. Muita coisa ficava enrolada, ficava em comissão. Como agora eu não sou mais ameaça presa, é mais fácil falando, deixa passar isso aí, isso é coisa minha, não vou atrapalhar você, não faz isso aí. Faz o parquinho, tem um projeto lá de melhorar o chaparral. O Daniel, acho que foi na onde, Daniel, para ver que não estava demorando passar e agora já estão fazendo. Melhorar a iluminação lá, coisa que a gente vai cobrando, então acho que agora fica mais fácil para sair essas coisas, até porque agora não sou ameaça para ninguém, vamos dizer assim, já que parou-se, vai sair minhas coisas, eu espero que consiga andar. Sei. Eu só tenho uma pergunta para fazer, acho que é até legal você como fiscalizador ainda da cidade, o vereador é um fiscalizador. Por exemplo, o que aconteceu na Santa Casa, só para a gente ver sobre a parte que a gente estava falando de gastos ali, terceirização. Isso cabia aos vereadores fiscalizarem? São coisas que poderia ser sinalizado antes, além de só você ter falado lá também. O que será que aconteceu e chegar a isso com tantos fiscalizadores dentro de um mesmo recinto? Fiscaliza, mas o problema é que as pessoas, às vezes, é complicado a cobrança. Você cobra, mas ninguém tem muita coragem também de ficar se expondo, porque, por exemplo, Santa Casa, que eu te falei, a gente se expõe, a gente apanha muito. Quando eu briguei com a Santa Casa... É o Fernandinho que não quer ajudar a Santa Casa, é o Fernandinho que não quer que a Santa Casa ande, o Fernandinho que mandou dinheiro para a Santa Casa, então os vereadores acabam ficando um pouco meio... Ali é o seguinte, quanto mais quieto você ficar, melhor para você. Mas não é passível do vereador estar em evidência? Sei lá, se ele não quer... falar, né, o que tem que ter, melhora. Eles até falam, mas não falam muito para não ter... Tem um outro ali que você já sabe, não vou falar o nome, que são mais assim que vão. Agora tem uma grande parte ali que prefere não entrar no rolo. No mérito da... não quer o rolo, porque às vezes a pessoa... Porque eu tô falando, Paulo, toda vez que eu apronto, por mais... Tô falando sério, o Rodrigo deve chegar em casa hoje e falar, o melhor vereador que tinha no jogo que me ajudou foi o Fernandinho. Tenho certeza que ele pensa isso. Porque tudo que eu falei para ele de ruim que estava acontecendo, aconteceu e eu tentei alertá-lo. Só que no momento que você está alertando, você se torna um vilão que você não tem noção. Você torna porque a estrutura é feita para você não questionar. Imprensa, tudo é feito para não questionar muitas pessoas. Então você começa a questionar, você se torna vilão. Então as pessoas acabam ficando meio ressabiadas de ficar questionando muito. Então a pessoa até falou, isso aí não vai dar certo, mas não tem coragem de falar para muita gente que não vai dar certo. Lembrei daquela frase, agora eu não sei quem que falou, um filósofo, ninguém é mais odioso do que aquele que fala a verdade. Isso, mas é uma verdade. Sabe por quê? Porque depois você pode perceber uma coisa, o vereador no primeiro mandato ele é mais afoito, igual eu fui. O do segundo é mais tranquilo. O do terceiro, então, você nem escuta falar o nome dele. Porque ele percebe que quanto mais você vai falando... E a opinião das pessoas é uma coisa complicada. Deve ser provar que você está certo. Eu gasto saliva, tá? Porque no começo a pessoa olha e fala, esse cara tá errado. Porque muita gente... Você está lutando com muita gente. Até a pessoa entender que você está certo demora, tá? A própria questão do PL, para mim, ficou complicado. Porque é difícil. Porque o cara chegar lá e falar, o Fernandinho fez um negócio sozinho. Cara, até eu provar que eu não estava sozinho, que todo mundo sabia. Você não tem noção de que eu gasto saliva, que eu gasto de tempo, que eu gasto... Porque as pessoas, a maioria, acaba te massacrando. Mas a gente está lá para tentar fazer o que você acha melhor. Porque o normal, a pessoa, às vezes, na situação do pé, era ficar quietinho, colocar a rabinha entre as pernas, pedir desculpa, jogar a carta fora. Mas eu não sou assim, eu gosto de explicar para as pessoas e eu prefiro abrir mão. Porque eles jamais acharam que ia abrir mão também de uma candidatura, ser bem sincero pra você. Eles acharam que eu não jamais ia fazer isso.
PL tem um fundo aí, vai ter um fundo muito grande, partidário, vai ter bastante coisa. Vocês acharam que falou, gente, desculpa, vou ser candidato sozinho mesmo. Só que não é meu perfil, eu preciso acreditar. Eu não acreditava que uma candidatura minha sozinha seria benéfico para mim nem para a cidade. Eu precisaria de gente junto comigo. Entendi. Então eles acharam que só por isso eles iam me convencer, mas eu não conseguiram. Então, mas normalmente a pessoa não compra essa briga que eu comprei nunca. A pessoa fica quieta, fica na dela e acaba não querendo outro conflito, não. E na vereança você vê os mais novos, você vai ver agora, vai entrar com certeza novos vereadores, você vai ver que os mais novos vão ser os mais briguentos sempre. E que depois, conforme as pancadas vão vindo, o cara vai ficando meio travando. É pancada bastante, desgasta, às vezes você fica meio maluco, você toma umas pancadas pesadas ali. Legal. Ô, Fernandinho, agora que a gente está partindo até para os últimos minutos, é que passa rápido, né, Bia? Passa, Já faz, Paulo, nossa bastante. Senhora, Aí é só a última pergunta, né? Você então vai concluir o seu mandato, vai ter esse tempo aí de não estar, né, com o cargo no legislativo ali. Então, só para o pessoal que gosta de você, que está acompanhando o Mogi Guaçu do Futuro aqui, então você deixa esse mandato com um sentimento de muita coisa cumprida? Muito. Paulo, sou feliz demais. Vou falar para você uma coisa que eu estava falando, lógico, de as proporções. O Pelé se deu bem porque ele parou na hora certa quando fez coisas boas. Eu parei na hora que tá tudo bem. Você procurar lá, cada 10 advogados, colocar qualquer coisa minha, você não vai achar nada errado. O que eu achava que era ruim, eu votava contra, o que eu achava era bom, eu votava a favor. Votei contra a Secretaria de Bem-Estar Animal, votei contra a Secretaria da Habitação, votei contra o empréstimo da... Então, tudo que eu acreditei, eu fiz. Então, se eu falei contra a terceirização da saúde, então tudo que eu achava de coração, pedi CPI, tudo que eu achava de coração eu fiz. Então não tem nada meu lá que você vai falar, olha, Fernandinho, tudo bem em coração. E talvez tenha sido a melhor coisa que eu tenha feito, porque não tem como manchar a minha história nesse momento, tá? Eu espero que nesses próximos meses também não vá ser nada que vai manchar. Eu quero deixar coisas boas para a cidade, deixei bastante emenda para Roseira, todos aqueles 9 milhões de asfalto Roseira, 20 milhões de asfalto para a rua com Barros Munhoz, mutirão da Catarata, dinheiro para monitoramento digital, o pedalinho a gente cobrou bastante, o Daniel, as câmeras que estão lá a gente conseguiu. Então tudo coisa legal. Então tudo isso que eu acho que eu fiz coisas legais, não me envolvi meu nome com nada de errado. Então eu acho que foi legal, sim. Eu acho que sai com a sensação de missão cumprida, que é o que eu te falei, queria ter feito muito mais. Mas ali não depende da sua boa vontade. Depende de toda uma estrutura, depende de muita gente, então, mas no que estava no meu alcance eu fiz sim. Legal. É bom que foi um episódio aqui desse bem podcast esclarecedor. Isso, muito esclarecedor. Você deu detalhes, por exemplo, da situação lá do PL, tudo com você, então foi muito legal, porque quem queria saber do próprio Fernandinho, ele acabou de falar aqui sim, agora. Né, eu acho que muito legal. Doutor Fernandinho, agradeço demais a sua oportunidade, né, e queria convidar você a olhar para a sua câmera aqui, ó, e dar as suas considerações finais, um tchauzinho, ou o que você quiser falar. Paulo, eu agradeço a oportunidade. Para quem já me conhece sabe que eu sou assim, que eu gosto de falar mesmo, eu falo o que penso e dizer para as pessoas acreditarem sempre de que as coisas podem melhorar. O que eu estou te falando, tudo que a gente passa, eu já teria motivo suficiente para falar, gente, agora chega, não preciso disso, não preciso de política, eu vou ficar em casa, eu vou fazer isso. Só que eu gosto e queria que as pessoas gostassem, acreditassem na gente, acreditassem no futuro. Falar que a saúde está ruim é fácil, mas a gente tem que falar, tá ruim, mas eu quero fazer parte de uma melhora. Ah, mas você quer o quê? Não, eu quero só falar, quero só dar uma ideia. Não quero nada, não. Eu quero fazer parte de uma melhora. E queria que as pessoas começassem a entender a melhora, pensar na melhora, cobrar a melhora, que as pessoas não tivessem medo de cobrar. Às vezes as pessoas têm medo de cobrar, isso é muito ruim. A população tem medo de cobrar, porque eu estou te falando, porque realmente na hora que você cobra, você é massacrado. Mas as pessoas têm que cobrar melhora, têm que saber as dificuldades, então deixar esse recado para as pessoas que tentem, tá? Acreditar sempre de algo melhor. Não só achar que tá ruim, igual também ter muita coisa, mas tentar acreditar que vai melhorar, porque não adianta a gente ficar sofrendo e não adianta desistir. Porque é de motivo, como eu te falei, por motivo falar, gente, vou embora, mas aí eu sou persistente. Não deu nessa, daqui a 2 anos tem eleição. Não podemos desistir, não. Certinho. Então, muito obrigado, doutor Fernandinho. Muito obrigado. Né? Então tá certo, doutor Fernandinho, Bia, obrigado. Então tá bom. Obrigado. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.